muito feliz de estar aqui. Boa noite a todos. Boa noite, todo mundo. É muito bom estar com você. Vou contar um pouquinho como a gente se conheceu, tudo bem? Vamos lá. Ah, na verdade, a gente se conhece só online, né? A gente já marcou umas duas vezes de estar se encontrando pessoalmente. Uma vez eu dei uma gafe horrível, que eu marquei um horário na minha agenda. Eu estava no meio do caminho, aí eu falei, olha, eu vou atrasar um pouquinho. Ela falou, ai, pra mim, eu não posso, porque eu tenho que devolver o carro do meu marido. Eu voltei no meio do caminho para casa, enfim. A gente acabou não conseguindo se encontrar pessoalmente. Mas a gente já trocou muita figurinha pelo WhatsApp. E uma coisa que nós temos em comum, assim como tantas outras pessoas, né? É essa paixão pelo direito e a possibilidade e o dever que a gente sente em estar colaborando um pouco mais com o pouco de conhecimento que a gente tem, mas ajudando outras pessoas que nem isso têm oportunidade, né? E acho que isso é uma coisa super importante, que move a mim, que move ela, que move tantas outras pessoas, né? Não somente advogados, terapeutas, médicos, enfim, tantos profissionais que resolveram devolver um pouquinho daquilo que nós tivemos oportunidade de aprender e de estudar durante a nossa vida. Então, por favor, doutora, se apresente para todo mundo. Bom, vamos lá. Meu nome é Cláudia Nakano, eu sou advogada na área da saúde humana e animal e faço esse trabalho institucional referente às informações que eu acho que é importantíssimo, né, como a doutora Carla disse, além do nosso trabalho na área jurídica, na esfera da judicialização na saúde, a gente leva a informação a quem precisa. Então, são pacientes que não sabem nem por onde começar. E a doutora Carla já faz um trabalho fantástico, né, de informação, de divulgação de serviços, do beabá, de como fazer, né, passo a passo. E é importantíssimo, porque às vezes você não precisa nem judicializar uma questão, não precisa entrar na justiça para requerer um direito. E aí nós fazemos esse trabalho lá no escritório, através também das associações. Hoje a gente atende algumas associações. Quero mandar um beijo para a Simone da Inspirare, que é uma fofa, que me ajudou muito na questão também desse entendimento de como se acontece na prática os casos em relação ao SUS. Um beijo para a Cíntia do Autismo Maternidade, também, que me ajudou bastante. Para a mãe, senhora Cíntia, Antônia, a uma mãe do Miguel, querida. obrigada, muito obrigada. Enfim, todas as mães que me ajudaram. E o trabalho que a gente desenvolve, eu acho que o mais importante é a união, a parceria, a colaboração, porque se nós estamos juntos, fortalecidos, cada um tem uma ideia, cada um tem um propósito, um objetivo, e a gente consegue unificar e justamente sempre em prol dessa luta. Então, eu acho que é válido e, claro, né, sempre que possível, né, eu estarei participando, ajudando, enfim. É um prazer estar aqui, é uma honra estar no seu canal, com tanta visibilidade, e eu espero poder ajudar, né, nessa questão do tratamento em relação ao SUS, que é uma questão tão polêmica, com tantas dificuldades, né, e vamos tentar desenvolver aqui uma metodologia didática fácil para que as pessoas entendam de que maneira a gente pode ter acesso ao SUS. Ok, deixa eu perguntar para você, está travando? Porque para mim está enroscando direto o vídeo e a imagem. Para você está fluindo normal? Só me respondam fazendo favor, porque de repente o problema é aqui na minha internet. Aqui para mim está normal. Vamos ver. Tá normal, você não travou enquanto você falava. Pra mim dava uma Não, enroscada, para mim sabe aqui quando está fica normal. enroscando? Sim. Ok, então acho Uhum, que pra todo mundo tá enroscando, Sara. Ou não? A Sara normal. Beleza, vamos continuar então. E tá dando uma atrasadinha, né? Ok, um mas tá dando pra pouquinho. entender, é o que importa. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa concordar com. Ou melhor, antes de tudo, eu vou pedir para que vocês continuem acompanhando e guardem as dúvidas, porque a gente vai falar e depois eu vou abrir para vocês metralharem a gente de perguntas. Tudo que a gente souber, a gente vai responder, ok? Então, guardem as perguntas, porque a gente vai falar um pouquinho disso e aí vocês podem mandar ver, que eu adoro ser metralhada de pergunta. Tendo alguém para me ajudar a responder, melhor ainda, certo? Muito bem. Outro ponto que é extremamente importante. Sim, nós sabemos que o SUS
infelizmente, não dá conta de atender todo mundo. Nós gostaríamos que o atendimento fosse ofertado para todas as pessoas de uma forma espontânea e que tivesse atendimento do SUS em todos os lugares do Brasil, gratuitamente, conforme determina a lei. Nós sabemos, todos nós, né? Não precisa ser advogado, não precisa ser nenhum gênio para chegar a essa conclusão, que infelizmente o governo não dá conta do atendimento. Mas isso não é desculpa para que as pessoas não recebam atendimento adequado. Então, partindo deste ponto, que sim, nós sabemos que existe um déficit, né? O que é um déficit? A gente tem muita gente que procura e a gente tem essa oferta. A gente não está nem entrando no mérito da qualidade do atendimento, porque tem excelentes profissionais, assim como tem profissionais ruins, como existe profissional bom no convênio, profissional ruim no convênio, como existe profissional bom particular e tem um monte de gente que é particular e que não é bom, né? Então a gente não vai entrar nesse mérito da questão. Existem bons profissionais e maus profissionais em todos os lugares. Mas sim, nós sabemos que infelizmente a procura é muito maior do que a oferta e por isso tem esse desequilíbrio. Bom, vamos começar do começo, né? Por que a gente precisa partir do que está escrito na lei? Porque se está escrito na lei, é um direito que eu posso exigir. É muito importante a gente entender, e hoje eu ainda mandei um texto que vai ser colocado no Twitter, eu vou começar a movimentar o Twitter do Autismo Legal, que tá largado, tadinho. A gente abriu, mas eu não dei conta de cuidar de todas as redes. O Autismo Legal no Twitter tá meio abandonado, mas a gente vai retomar por lá. Que é extremamente importante a gente lembrar que direito não é favor. Então a gente não precisa ter vergonha ou se sentir humilhado por estar exigindo o direito que a lei concedeu para os nossos filhos. Ok? Isso é super importante, é uma coisa que começa a funcionar dentro da nossa cabeça, porque muitas vezes a gente acha que pedir alguma coisa é como se a gente estivesse pedindo um favor, e não, não é. É uma obrigação. Tanto que está escrito na lei uma série de coisas. Entre elas, acho que dá para a gente começar com aquilo que está escrito na Lei 12.764, que a gente conhece como Lei Berenice Piana, dizendo que é um direito o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. E aí, como que fica, então, para tanta gente que está esperando uma consulta com um profissional, que está esperando o diagnóstico, e que você encontra o profissional agora, daqui meses você encontra novamente, a gente fica nessa saga atrás do diagnóstico. Acho que vale a pena, então, doutora, a gente começar com esse caminho, né? Eu levo meu filho, eu não tenho convênio, então a gente vai tratar hoje de pessoas que não têm convênio, ok? Eu já falei várias vezes, a doutora também, a respeito de tratamento pelo convênio, e a gente volta a falar mais pra frente, mas hoje a gente vai falar de pessoas que não têm atendimento pelo convênio. Eu levo meu filho na UBS, ali que ele é atendido pelo pediatra. Como que funciona se eu acho que tem alguma coisa de diferente no meu filho? Bom, é importantíssimo, né, isso que você falou em relação ao acesso, né, das pessoas. Muitas vezes as pessoas não têm esse acesso. E é bom a gente lembrar, até pegando um gancho dessa fala, que o acesso ele já começa na Constituição Federal de 88. Então a gente já tem a determinação, o direito à saúde na nossa Constituição. E aí foi ratificado pela Lei 12.764 de 2012. Além disso, a gente tem legislação complementar também. Então, o direito da saúde, ele já existe, não só para a pessoa que tem autismo, mas para todas as pessoas. Então, isso deve ser exigido. Inclusive, a gente tem uma frase no direito muito famosa que diz que o direito não socorre aqueles que dormem. Então, é importantíssimo nós irmos em busca. Por quê? Não, o SUS não estará fazendo um favor para você que precisa do atendimento, mas também o SUS não vai bater na sua porta e vai te dar o tratamento. Você precisa ir até o SUS e precisa identificar quais são esses direitos e justamente brigar por eles. Então, a gente tem uma lei que é super importante, que é a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, que garante esse acesso à saúde. A gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que está em todo o Brasil. E aí a gente tem uma divisão de poderes. A gente tem o município, a gente tem os estados e a gente tem a União. Então, todas as pessoas, elas podem ter direito ao SUS. E como, geralmente, é essa porta de entrada? É através das UBSs, famosas UBSs, que são as unidades. Geralmente, a pessoa vai até a UBS para passar, né, com um pediatra, se tem uma criança que identifica alguns sinais, ou que a criança ainda não está falando,
ou que não está andando, ou que apresenta algum sinal, e aí passa por esse pediatra. Este pediatra, ele vai fazer uma triagem, ou deveria fazer esta triagem, identificando esses sinais, e já indicar para um especialista. E por que indicar para um especialista? Porque o especialista, um psiquiatra, ou um neuropediatra, ou um neurologista, ele poderá dar um diagnóstico mais preciso do autismo, através de avaliações clínicas periódicas. Então, é importante que esse pediatra ele já identifique esses sinais através da caderneta de vacinação também, através de outras avaliações que são necessárias, até mesmo a Sociedade Brasileira de Pediatria já indica todo esse protocolo clínico e, depois disso, que seja indicado. Mas o que acontece na prática, doutora, não é isso, infelizmente. O que acontece é assim, são mães que chegam, por exemplo, na UBS para passar com o pediatra, e o pediatra fala assim, olha, vamos aguardar o seu filho completar 2 Coloca anos, na vamos escola. aguardar, Ou então eles falam, coloca coloca na na escola. escola. É, exato. Na Sim, verdade, vamos deixa eu cortar um estimular mais pouquinho, o seu doutora. filho. Exato. Não, tira da televisão, enfim, né? Só cortando um pouquinho, assim, na verdade é uma coisa tão básica e tão importante a saúde que não necessitaria de outras leis falando a respeito do direito ao diagnóstico, o direito a tratamento e tudo mais, porque isso já está muito claro na Constituição. Mas, infelizmente, isso não tem sido cumprido. Então, por isso que muitas vezes é feita uma outra lei, para que reforce e que deixe um pouco mais claro, né? A Constituição fala com relação à saúde. Bom, se alguém não entendeu que a saúde é o direito ao diagnóstico precoce, então vamos colocar numa lei específica. Olha, gente, não é só o tratamento, não é só isso, não é só aquilo, é o direito ao diagnóstico precoce, é o direito à intervenção com uma equipe variada de profissionais, né? Isso acontece demais para que, muitas vezes, isso é até uma crítica que nós advogados mesmos fazemos, é que o Brasil, muitas vezes, repete leis que já existiam antes, mas que talvez, repetindo, reforce um pouquinho mais com relação à validade dessa lei e a necessidade que ela tem de ser cumprida. Você falou da caderneta de vacinação e eu só queria lembrar uma coisinha para os pais. Não sei quantos de vocês já olharam a caderneta de vacinação. No meio da caderneta existe uma tabela extremamente importante que poucos de nós vemos, poucos de nós olhamos. Ali tem uma tabela com a idade da criança e o desenvolvimento padrão para aquela criança, qual é o desenvolvimento esperado para aquela criança. Então, inclusive, se você vai no pediatra e ele não reparou em alguns sinais do seu filho, né? Porque a consulta com ele é muito rápida, enfim, porque ele tem uma série de outras coisas que ele está prestando atenção. É super importante a gente usar, inclusive, a cadernetinha de vacinação para mostrar, olha, doutor, isso aqui meu filho tinha que estar fazendo, ele não consegue fazer. Isso aqui meu filho não consegue fazer. Isso aqui, olha, meu filho não faz ainda e tudo. Talvez até por vergonha o pediatra da UBS vá te encaminhar para um profissional, para o especialista, para o neuropediatra, para o psiquiatra infantil, para o neurologista infantil. Mas é um documento que está na nossa mão e foi fornecido inclusive pelo governo. Então vale a pena a gente olhar isso que está na nossa cadernetinha de vacinação, porque isso ajuda a gente a convencer aqueles médicos que ainda não perceberam que precisa de um especialista. E até recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria para que esses médicos se atentem, porque tem muitos pediatras dentro das UBSs que não fazem esse protocolo, que não verificam a caderneta de vacinação, e os pais, sabendo agora dessa informação, podem cobrar, inclusive, este profissional de saúde, que é importantíssimo. Agora, vamos deixar uma coisa muito clara, né? Não vai chegar no pediatra e falar, ó, doutor, você não tá olhando meu filho e tudo mais, tá? Porque você vai arrumar encrenca, ele vai te botar para fora da sala e a próxima vez ele não vai te atender direito. Então, acho que a gente sempre precisa exigir nosso direito, mas com muito jeitinho, né? Então, vamos ser inteligentes. Vamos mostrar para o médico, olha, eu tô meio na dúvida aqui, porque eu estava olhando a caderneta e eu vi que tem um monte de coisa que meu filho deveria fazer e que ele ainda não faz e tudo mais. Porque se a gente sair brigando com todo mundo que tem pela frente, você vai ser uma pessoa malquista ali naquela UBS e talvez as coisas fiquem um pouco mais demoradas para você, porque ninguém gosta de gente chata, né? Então vale a pena a gente ser gentil e tentar entrar por outros caminhos que não a briga direta, enfim. Bom, mas enfim, eu Exatamente, é passei no importante. pediatra, Uhum. né? Exato. Desculpa, às vezes eu te atropelo, é que trava aqui, aí eu acabo passando na sua frente. Mas eu fui no pediatra. O pediatra não percebeu nada. Eu dei a dica lá do que tem na caderneta de vacinação. E se ele não me mandar para o especialista?
Então, aí aproveitando esse gancho do que você falou, dessa cordialidade, dessa conversa, né? Sempre numa boa, com o pediatra, pedindo, a insistência vale. Por quê? O que que os pais, o responsável legal, deve perguntar e deve informar o pediatra? São os sinais que o seu filho está apresentando. Isso é importantíssimo para que ele tenha noção da gravidade e da necessidade premente de indicar um especialista, porque só o especialista vai poder dar esse diagnóstico mais preciso. Então é importante, né, como a doutora Carla falou, sempre conversar, mas conversar e não brigar com este pediatra, falando com ele, olha, o meu filho, a minha filha está apresentando alguns sinais, por favor, eu preciso que seja indicado esse especialista. Por quê? A gente encontra uma outra barreira. Da indicação do pediatra para o especialista, a gente tem meses, então a gente já tem uma demora excessiva, um tempo, lapso temporal, que pode inclusive prejudicar a criança nesse momento. Então é importante que se peça também a urgência na indicação, neste encaminhamento. Agora, se não houver essa indicação, se houver uma demora excessiva, os pais, o responsável legal, tem meios também para registrar ou uma denúncia na própria ouvidoria da saúde, no Ministério da Saúde, e aí muita gente me pergunta, mas eu registro, a reclamação não acontece nada, então eu não vou registrar. Não, é diferente, tem que registrar, porque se todo mundo fizer isso, se todo mundo demonstrar a insatisfação com o nosso sistema público de saúde, isso vai ficar registrado, vai virar estatística, nós teremos números. Então é importante que esses pais deixem registrados não só na UBS ou aonde for atendido, mas também que seja registrado na ouvidoria do Ministério da Saúde. E para registrar uma reclamação é fácil, ou através do telefone 136, ou por meio da internet, e temos atendimentos presenciais. Logicamente que em tempos de coronavírus, de pandemia, a gente tem alguma restrição nesses atendimentos. Mas em relação a este registro, essa denúncia, ela pode ser feita e deve ser feita, inclusive do profissional, do pediatra, ou do profissional que está atendendo o seu filho ou a sua filha, que não está dando a devida importância. Inclusive, a gente tem até, no Conselho Regional de Medicina nós temos a possibilidade de denunciar aquele médico que negligencia um trabalho. Então, se de repente este pai ou essa mãe sentir que não está tendo uma resposta positiva deste profissional, pode-se também fazer uma denúncia, desde que tenha embasamento e argumento para isto, né? Não é o ideal? Logicamente que não, mas tem todos esses mecanismos. É super importante a gente documentar, a gente registrar a nossa insatisfação. Pensem o seguinte, o administrador público, quem cuida de todos os médicos e da UBS, ele não está lá dentro da sala no seu atendimento. Como que ele pode saber que tem alguma coisa acontecendo de errado? Se você reclama. Se você não reclama, a UBS vai fazer o relatório ali dos atendimentos, vai colocar os números são altos de atendimento, mas eles não sabem se isso está sendo satisfatório ou não. Né? E as unidades básicas de saúde, espalhadas pelo Brasil todo, prestam contas. Eles têm que apresentar relatório e se tem alguma coisa de errado, eles são chamados para se explicar. E imagina que eu tenho um médico, por exemplo, que tem 5, 10 reclamações. Né? Não é chatice dos pais, tem alguma coisa de errado acontecendo ali e ele vai ser chamado a ficar mais atento, a ele ser um pouco mais atencioso, mais carinhoso com os pais, mesmo no Conselho de Medicina. Esses dias uma pessoa entrou em contato comigo contando assim um atendimento absurdo que aconteceu no consultório. E eu falei para ela, você pode denunciar. Ela disse, não, eu já denunciei, eu documentei tudo, fiz um relatório do que estava acontecendo. Ela falou, eu não quero que a médica perca a autorização de atender outros pacientes. Eu só quero que ela não faça com outros pais o que ela fez comigo, porque ela acabou comigo. Então, é super importante que a gente registre a nossa insatisfação. Mas vamos lá, e se eu registrei a insatisfação, se eu avisei na ouvidoria que eu não recebi o atendimento, não foi encaminhado por um profissional, e ninguém me chama, meu filho precisa ter um diagnóstico, porque sem diagnóstico a gente não consegue terapia. O que eu posso fazer, então, para que meu filho chegue, enfim, até o profissional que vai fazer o diagnóstico? Bom, é importante, né? Só falando um pouquinho dessa questão da denúncia, que você colocou um ponto importante da
referente a essa pessoa que sofreu, né, na consulta médica, uma questão de negligência, perícia, não sei o que aconteceu, mas nem sempre este médico vai perder o registro. Ele pode ter desde uma advertência até a cassação do registro. A cassação do registro é a última hipótese. Então, vale a pena, sim, denunciar no Conselho Regional de Medicina de sua cidade e demonstrar o que aconteceu. Não precisa de advogado para fazer essa denúncia, você pode ir diretamente no conselho e pode deixar registrado lá essa informação, tá? Se for uma questão que envolve algum dano ou material, ou dano moral, ou dano estético, essa pessoa também pode entrar com uma ação judicial pedindo uma reparação através da Defensoria Pública, se essa pessoa não tiver condição de contratar um advogado, ou pode procurar através do seu próprio advogado. É importante, Exatamente. quando a denúncia ela é feita, essa pessoa acompanhar, porque ela vai receber notificações via telegramas em sua residência, tá? Então é importante esse acompanhamento até para não perder o objeto da denúncia. Agora, em relação à reclamação não atendida na UBS ou em outro órgão da Secretaria da Saúde, do Poder Público, a única forma de se fazer a justiça é entrando com uma ação. Não tem outra forma de requerer isso. Claro, o ideal é tentar sempre resolver no âmbito administrativo, ou através do Ministério da Saúde, ou através da Ouvidoria da Saúde. Sempre tentar essa pacificação de conflitos, mas com uma efetividade. Caso essa pessoa não consiga, ela terá que entrar com uma ação judicial, ou pedindo atendimento, ou pedindo a antecipação dessa consulta, ou pedindo para que seja feito o tratamento. Se ela está em busca do diagnóstico, ela vai em busca desse diagnóstico, porque o que a gente percebe muitas vezes é que como a pessoa com autismo, ela vai ter e vai pedir o seu tratamento se ela não tem nem diagnóstico. Tem muita gente sem diagnóstico fechado. E aí a gente já esbarra nessa questão. Então, se essa pessoa não tem diagnóstico, ela não sabe nem como vai fazer esse tratamento. Então, a gente tem toda essa dificuldade. Muitas vezes ela tem que pagar um particular. E aí, o poder público tem que pagar o tratamento particular se não consegue oferecer na rede pública. Isso é fato. A gente tem em São Paulo... Do mesmo jeito... Opa, desculpa. Do mesmo jeito que a gente, quando fala a respeito dos convênios, que se o seu convênio não tem um profissional apto, o que é um profissional apto? Capacitado e disponível para te atender, ele precisa te reembolsar, pagar um particular, o governo também, o poder público, se não tiver profissionais aptos para te atender, se não tiver quantidade de profissional, se não tiver um profissional capacitado, mesmo porque a gente está falando, né, com o Brasil todo, se a gente pensar em grandes capitais, você até encontra bons profissionais, ainda assim não na quantidade necessária. Agora, se onde você está não tem um profissional para o diagnóstico, aí a gente já pode até falar com relação à terapia, que é o mesmo princípio, né? A ideia é exatamente a mesma. Se não tem alguém que o governo, que a prefeitura, que te oferece, se eles não têm ninguém que possa te atender, você tem direito a ser atendido por um particular. Mas calma, não vai pagando particular para pegar reembolso do governo, porque é um pouco diferente. Agora, vamos pensar o seguinte, doutora. Eu sou atendido pelo SUS, significa que eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro nem para pagar convênio. Então, obviamente, eu não vou ter dinheiro para pagar um advogado. Quem que vai resolver esse problema para mim? A gente tem alguns programas, por exemplo, a Defensoria Pública é gratuita, então essa pessoa ela pode ir até a Defensoria Pública. A gente tem alguns programas também em faculdades que tem advogados, tem corpo jurídico para atender essas pessoas. Tem a OAB que pode auxiliar nessas questões. Então a gente tem como dar a informação através desses grupos que faz esse trabalho pro bono, gratuitamente. Isso já existe. Mas é importante que essa pessoa ela procure se informar de como pode entrar com uma ação para solucionar esse impasse. Logicamente que muitas vezes a gente consegue solucionar o impasse no âmbito administrativo. A gente não precisa entrar com uma ação judicial. Mas o que falta muito é que o que a gente percebe é que muitas pessoas elas se queixam, mas elas não documentam, como você bem falou.
elas não registram as reclamações. Elas preferem deixar para lá. E aí, esse deixar para lá acaba prejudicando não só aquela pessoa que está deixando para lá, mas as demais. Por quê? A gente tem que pensar na sociedade como um todo, e não só individualmente. Então, se todos fizerem o que tem que ser feito, isso vai mudar. E é importante também a gente falar da legislação. Muita coisa aconteceu com a lei, né? Não só da Berenice, mas a legislação complementar acerca dos direitos da pessoa com autismo, né? A carteira de identificação, decretos, portarias, resoluções, enfim. Da mesma forma, podem nascer outras leis. Se a gente tem essa necessidade, como a gente estava falando da questão do diagnóstico, a gente tem lá na Constituição Federal, tem na lei da Berenice falando do diagnóstico, mas ainda assim não é respeitado. Então, que se faça uma lei ratificando, confirmando as outras leis, mas que dê realmente cumprimento. E como será feito isso? Através da indignação e da reclamação das pessoas. As pessoas precisam demonstrar que estão insatisfeitas com o atendimento do SUS. A gente tem o CAPES. O CAPES, na verdade, ele deveria ter profissionais especializados para atender a pessoa com autismo. Psiquiatras, neurologistas, neuropediatras. Mas os profissionais dos CAPES, eles têm medo de dar o diagnóstico. A gente percebe isso. Então, às vezes até fala, o seu filho, a sua filha tem traços, né, de autismo, mas não coloca no papel, não documenta. E aí, o pai, a mãe, o responsável legal, sai daquela consulta sem ter diagnóstico. Então, essa dificuldade a gente encontra. O que faltam nas unidades de saúde são profissionais capacitados e conhecedores de autismo. Não temos profissionais que saibam sobre como lidar com essas questões, diagnóstico, tratamento, terapias, sessões. A gente não tem. Então, a gente tem essa falta não só do diagnóstico, mas também em relação ao tratamento, às terapias. A gente tem tratamentos no CAPES que, por exemplo, duram em torno de 30 minutos e que, às vezes, os profissionais, eles nem dão tanta importância àquela criança que fica num cantinho da sala, como eu tive o relato hoje de uma mãe, que fica no cantinho da sala e que, às vezes, até dorme. Então, a gente não tem profissionais que façam isso de forma como deveriam. Exato. Vamos pensar numa coisa, vamos pensar no seguinte. Se existem 10 pessoas insatisfeitas, 10 pessoas que sabem que os filhos não estão recebendo o tratamento adequado. Se 9 ficarem quietinhas e uma reclamar, para o governo, ou mesmo o princípio funciona para o convênio, para quem está prestando serviço não satisfatório, um serviço que não é bom, vale a pena continuar prestando o serviço que não é bom, porque a cada 10 um reclama, deixa para lá. Agora, se todo mundo que estiver recebendo um serviço errado, um serviço que não é o correto para o autismo especificamente, que a gente está falando, se todo mundo começar a reclamar, eles vão receber tantas reclamações, vão ter que pagar tantas clínicas particulares, que eles vão começar a se equipar e colocar profissionais adequados. Isso começou a acontecer com convênios. Uma série de convênios estão começando a montar centros de referência de autismo. Porque eles estão recebendo tanto processo, eles estão tendo que pagar tantas clínicas particulares, que eles estão começando a montar clínicas que atendam de forma adequada, porque fica mais barato do que reembolsar. Então, por isso que é tão importante. Às vezes a gente fica insistindo nesse negócio que a gente deve reclamar, e parece que a gente está querendo incitar vocês, assim, a entrarem numa briga. Mas não é isso. Enquanto a gente se cala, a gente está dizendo, ok, tá bom para mim o serviço que vocês estão me oferecendo. E não está bom. Né? Nossos filhos precisam de muito mais. Uma terapia semanal de meia hora, né? Meia hora por semana com uma fono, com mais 3, 4 crianças que não são autistas, tem outros tipos de CIDs ali junto na mesma sala, é quase que a mesma coisa que nada. E se a lei está dizendo que meu filho tem um atendimento e tem direito a atendimento multidisciplinar, isso é, com vários profissionais, que ele tem atendimento adequado, a lei diz que meu filho tem direito a terapia nutricional. Né? Quantos conseguem passar por um nutricionista através do SUS? Então a gente precisa sim procurar alguém que nos ajude, que pode ser a Defensoria Pública, como pode ser advogados particulares. Às vezes, e isso a doutora Cláudia pode confirmar, né, o que eu estou dizendo,
Muitas vezes, essa história de procurar um advogado pode parecer muito glamurosa, né? E que um advogado custa muito caro, que o advogado é muito isso ou aquilo, mas os advogados sabem a realidade de todo mundo. E que o serviço do advogado pode ser parcelado em suaves e longas prestações. Que o advogado pode fazer algum tipo de acordo com você, onde ele recebe um pouco agora e ele recebe outro tanto do governo quando ganhar do governo. Entende? Existem muitas formas de vocês terem acesso a bons profissionais. Não, para mim mesmo parcelado em um monte de vezes não dá. Procura a Defensoria Pública. Bate na porta da Defensoria Pública. São advogados que são pagos com o meu imposto e com o seu imposto. E nós temos o direito de ser atendidos com esses profissionais que recebem, eles não estão fazendo favor. Eles estão trabalhando e eles recebem o salário deles através dos nossos impostos. Então, é um direito que nós temos. Vamos passar para frente, porque o tempo voa? Ok, meu Vamos. filho recebeu o diagnóstico, tá? Ele recebeu o diagnóstico, o médico encaminhou para algumas terapias e ele me deu medicação. E eu ouvi dizer, por uma tal de doutora Carla, que eu tenho direito à medicação gratuita. Só que quando eu chego na UBS, eles falam que eles não têm esse remédio. O que eu faço, doutora Cláudia? Então, a gente não tem só o BS que dispensa medicamentos, que entrega medicamentos. A gente tem secretarias especializadas, isso eu falo em todo o país, tá? Inclusive alguns programas do governo federal, então serve para todo o Brasil também. Então, por exemplo, a gente tem o programa Dose Certa, que estão espalhados nas estações de trem, alguns ambulatórios, alguns hospitais, e este programa, ele fornece medicamentos para algumas questões de saúde mental. A gente tem outras secretarias de alto custo, quando envolve alto custo também, que são especializadas. A nossa indicação é, se não tiver o medicamento no rol do SUS para que seja fornecido, tem que pedir na justiça, não tem outra forma, tá? Então, primeiro, o que você pode fazer? Também ligar no telefone 136 do Ministério da Saúde para saber aonde está sendo dispensado, fornecido aquele medicamento. Quando você for retirar aquele medicamento, você vai ter que ter um laudo, uma receita. No laudo, a descrição do seu tratamento, no CID, o seu quadro clínico, a necessidade do tratamento, a indicação, se é de uso contínuo, se é por tempo indeterminado. E aí, deve-se ter a receita atualizada da indicação, com quantidade e dosagem mensal, porque é assim que geralmente as pessoas recebem. E aí protocola um requerimento, este requerimento é fornecido no próprio órgão. Então, por exemplo, se eu vou numa secretaria de alto custo, nessa secretaria eu vou receber um formulário. E neste formulário eu vou preencher, provavelmente eu vou ter que levar para o meu médico também preencher alguns dados para que ele assine, e juntamente com os documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de residência, eu vou levar junto o receituário e o laudo médico. Geralmente a exigência é essa. Em alguns casos, pede-se exames. Então, você apresenta a documentação e aguarda. A resposta é tão rápida que, às vezes, ela se dá no mesmo dia e a pessoa já sai de lá com o medicamento. Qual que é o problema? Inclusive, desculpa, só cortar um pouquinho. Inclusive, se você não tem acesso a esse formulário de medicação de alto custo, entra lá no site autismolegal.com.br, procura o artigo que fala a respeito de medicação gratuita e ali já tem o formulário específico de medicação de alto custo, imprime. Quando você for na consulta médica, já leva isso para o médico, apesar que eles têm esse formulário no posto. Mas vamos imaginar que tenha acabado deles, já leva o formulário impresso, porque o médico pode preencher ali e você já sai da consulta com a prescrição médica, porque ali tem todos os detalhes que o médico precisa colocar e ele sabe preencher. É só a gente levar e solicitar isso para o profissional da área médica. Isso. E é importante também colocar o princípio ativo do medicamento e não o nome comercial, porque se a gente colocar o nome comercial, não vai conseguir dar entrada neste pedido, tá? E quando for dar entrada neste pedido, você já protocola. E o que é protocolar? Você entrega uma via, fica lá. A outra via, a sua via, você vai ter uma chancela, um carimbo que você entregou aquele protocolo. E aí, com este protocolo, você acompanha o desfecho desse pedido. Geralmente, essa resposta ela é rápida, às vezes ela é no mesmo dia, principalmente das secretarias de alto custo. Mas, qual que é o problema? Geralmente tem fila
né? Tem essa demora, então a pessoa perde um tempo na fila. Hoje, em tempos de pandemia, não sei como está, né? Essa questão dos atendimentos. Estão funcionando as secretarias, enfim, mas eu não sei, não saberia dizer como está na prática. Mas a gente tem essa questão da fila, porque são muitas pessoas solicitando, mas quando ela já recebe o primeiro medicamento, ela vai ter um recibo de dispensação. Esse recibo de dispensação vai ter o nome da pessoa, com o CPF, a medicação ou as medicações, com as dosagens, quantidades mensais que ela está recebendo, a data de entrega já com a data de retorno. Aí é só ela levar toda vez este papel e retirar a medicação todo mês. É assim que funciona. Se, eu não posso ir até a Exato. Mesmo secretaria. por. Ui, desculpa. Vamos imaginar o seguinte: a gente sabe que demora mais do que se a gente for no balcão da farmácia e comprar o remédio, ok? Ah, não vai ser assim como você vai no balcão e compra e leva para casa. Nunca foi, nunca vai ser. Pelo menos a gente não consegue imaginar que isso aconteça em, assim, em médio prazo, curto prazo. Mas acontece, você recebe. Mesmo que você precise esse mês comprar a medicação, talvez no mês que vem você não precise mais, né? Ou talvez daqui 2 meses você não precise mais. E quando você começa a receber a medicação, essa medicação já fica cadastrada no sistema. Então, você precisa atualizar essa receita médica a cada 3 meses, ok, mas você só vai estar atualizando, você não vai estar fazendo um novo pedido. Então, demora um pouquinho para começar, mas quando começa, você tem essa continuidade, desde que você continue apresentando as receitas no prazo que é estipulado pelo próprio sistema. Eles vão te informar. Então, vale a pena. Às vezes a gente fica com preguiça, ou a gente gosta, às vezes, de reclamar que não funciona, que não sai, que tudo mais, e a gente não tenta, entende? Foi o que a doutora falou no comecinho, né, da nossa live. Ninguém vai bater na porta da sua casa perguntando: olha, tem alguém com suspeita de autismo? Você quer passar numa consulta? Você está precisando de um remédio? A gente pode te oferecer de graça. Nós estamos aqui para falar para vocês: você tem direito a atendimento gratuito, você tem direito à medicação gratuita. Só uma curiosidade: vocês sabiam que nem todos os países tem atendimento médico gratuito pelo governo, né? Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Nós temos aqui no Brasil, obviamente não é do jeito que nós gostaríamos, nós sabemos disso, mas esse atendimento é gratuito. Em muitos outros países tem o atendimento também, e às vezes até um pouco mais rápido do que o nosso, mas as pessoas pagam ao longo da vida, né? Você morre devendo dinheiro para o hospital porque você foi atendido um dia que você estava com uma dor de barriga e teve que operar um apêndice, por exemplo. Então, é só uma curiosidade que vale a pena a gente saber, assim, insista. Pode demorar um pouquinho, mas vale a pena. Doutora, deixa eu perguntar uma coisa. Tem gente que precisa estar ligado a aparelhos, tem gente que precisa de enfermeiro o tempo todo, né? Autismo é um espectro e tem pessoas com vários tipos de comprometimento diferente. Se o meu filho precisa daquilo que chamam muito de home care, né? Que é um hospital dentro de casa, um consultório dentro de casa e tudo. Se meu filho precisa disso, o SUS paga isso? Paga, doutora, paga sim. A gente tem um programa Melhor em Casa, que é um programa destinado a quem precisa desses profissionais em casa. Não só os profissionais, fono, físio, especialidades médicas, mas também insumos materiais e medicamentos. Então, a gente pode pedir tanto os profissionais indicados, sempre indicados pelo médico, tá? Mas também a gente pode pedir os insumos, as fraldas, os materiais que vão ser utilizados, os medicamentos. E aí essa pessoa ela vai ter esta assistência. Então, se precisa de enfermagem 6, 12 ou 24 horas, ela vai ter essa assistência do SUS. E aí, se ela não tiver essa liberação do atendimento domiciliar, e se for demonstrado esse através de um pedido médico, pode também entrar com uma ação requerendo que esse atendimento seja feito na residência dela, tá? É bom deixar muito claro que às vezes as pessoas confundem que o atendimento domiciliar de terapia comportamental em casa, que é home care, e não é. É totalmente diferente. O home care é um atendimento domiciliar que é uma extensão do hospital para aquela pessoa que ela não pode sair, que ela tem dificuldades, às vezes acamada, ou às vezes ela não consegue andar. Então, ela precisa dessa assistência em casa.
Diferentemente das terapias que acontecem, às vezes, que nós chamamos de mista, que acontecem em casa, escola e clínica, né? Apenas para a integração, né? Para a questão da socialização, para a questão do desenvolvimento. Então, o tratamento que é pedido no domicílio, referente à sessão de terapia para a pessoa com autismo, não tem nada a ver com home care. São coisas distintas Então, e os deixa dois. só, vamos só esclarecer. Desculpa, eu fico me atrasando aqui, eu fico te atropelando, desculpa. Mas tá, a Imagina. live inteirinha tá atrasando aqui pra mim, eu fico, às vezes, até balançando a cabeça pra ver se eu pego o ritmo aqui do atraso. Deixa eu perguntar uma coisa então, doutora. Quer dizer que se o médico falar que meu filho precisa de terapia em casa, o governo vai pagar alguém pra ir na minha casa pra fazer atendimento no meu filho? Sim, se tiver essa especificação, a gente tem essa questão atrelada ao tratamento médico. Por quê? Porque a gente tem o tratamento médico como indicação do direito à saúde. Então, não importa qual é o tratamento, se é um medicamento importado, se é um tratamento, uma sessão em casa, se é uma sessão na escola, se é uma sessão na clínica. O importante é a especificação do médico, a indicação desse profissional de saúde e a demonstração da necessidade premente daquele tratamento médico. E aí nós temos sim os Exatamente. Então, programas. assim, a gente. Ai, ó, travou de novo, te atropelei. Tá uma loucura isso, mas então. Deixando muito bem claro, se o médico deixar claro que meu filho precisa de determinado tipo de atendimento, que tem que ser em casa, ou que o profissional precisa atender meu filho na escola, por exemplo, ou que eu preciso de uma medicação diferente daquela lista que está ali já pré-aprovada na prefeitura, se o médico deixar claro dessa necessidade, eu tenho direito a isso. Tem direito e tem que deixar claro mesmo, tá? Porque isso é uma questão que dá para brigar, inclusive na justiça. Alguns juízes estão concedendo. Muitas vezes o Ministério Público, que age como um fiscal da lei, ele pode vir na ação e questionar se, por exemplo, o plano de saúde ou o SUS tem obrigação de pagar ou não este tratamento, sendo em casa ou na escola. Mas, se o juiz, através do seu critério subjetivo, entender que aquela criança tem direito a este tratamento por meio de comprovação científica ou por meio de pedido médico, que este tem o conhecimento científico e técnico e pode pedir desta forma, aí sim pode ser deferido e pode ser feito o tratamento, sim, em casa, na escola e na clínica. E só receita do médico do SUS que funciona, só indicação do médico do SUS. Por exemplo, se eu tenho um médico do meu convênio e ele pediu algumas coisas, eu sou obrigada a pedir para o convênio, ou eu posso pedir para o SUS, ou eu posso pedir para todo mundo? Como que funciona isso? Bom, se você tem plano de saúde, o ideal é que você peça ou por meio do médico do plano de saúde ou de um médico particular essa indicação. Se for, se essa pessoa não tiver plano de saúde, tem que ser do SUS, tem que ser um médico do SUS que faça essa indicação e o melhor tratamento para este paciente. A turma se empolgou com esse negócio de atendimento em casa, já estão perguntando um monte de coisa. Gente, como que a gente pede atendimento em casa? Não sou eu que peço, não é a doutora que pede. O médico tem que pedir e deixar muito claro que o atendimento na clínica não vai funcionar e que a criança precisa ter o atendimento em casa, ok? Então, assim, se você acredita que isso é necessário, converse com o médico que está cuidando do seu filho e pergunte o que ele acha disso. Se ele entender que é necessário atendimento em casa, ele vai deixar um laudo muito claro explicando por que tem que ser na minha casa, na casa do paciente e não na clínica, porque o padrão é a clínica, né? A clínica ou na prefeitura ou numa terceirizada indicada pela prefeitura e tudo mais, ok? Eu acho que a gente Inclusive, pode. doutora, justificando este pedido. O médico ele deve demonstrar qual é a necessidade e ainda tem que colocar quais são os riscos e consequências, por exemplo, do não tratamento. Então, o que pode acontecer com esta criança se ela não fizer o tratamento da forma indicada? É importante que isso tenha no laudo também. Exato. E por isso também é importante, quando a gente fizer algum pedido, quando a gente entrar com o processo, né, que você procure o advogado da Defensoria Pública ou um advogado que entenda de autismo. Porque, como o autismo é uma coisa extremamente específica e nem todo mundo entende de autismo,
se eu entrar com um processo, com um laudo médico fraco, a gente estava falando disso esses dias ainda, né? Se a gente entrar com um laudo médico que não tem... Só um minuto. Então pega lá, fazendo favor, filho. Eles falam que você levou alguma coisa pra eles. Tá, daqui 10 minutinhos. Então, se a gente... Desculpa, meu filho me chamando aqui. Então, se a gente entra com um processo e não tiver muito claro no pedido médico o que aquele paciente precisa, se o advogado não conseguir explicar para o juiz muito bem o que aquela criança com autismo necessita, o que pode acontecer é o juiz achar que você está pedindo coisa demais, porque o juiz também não entende de autismo. Então, os advogados precisam não somente entender das leis, porque parte do princípio que todo advogado entende das leis, mas o advogado precisa conhecer um pouco do autismo para poder explicar para o juiz aquela necessidade específica daquela pessoa que está precisando daquele atendimento especificamente. Então, é muito importante a gente entender isso. Agora, a gente tem pouco tempo, acredita? Já voou, e eu queria que você explicasse para a gente uma coisa que está acontecendo em 5 minutos, assim, desculpa, voou o tempo. Aqui em São Paulo, existe uma coisa chamada da tal da ação civil pública, que tem um monte de gente que sabe que tem essa tal da ação civil pública, mas não sabe exatamente o que é, e não sabe a maravilha que isso pode ser na vida de famílias que têm pessoas com autismo. Para quem não é de São Paulo, por que é legal vocês entenderem isso? Porque vocês podem usar essa ação civil pública, que você dá um Google, você encontra, tá bom? Ela é bem simples de ser encontrada, tá na internet aos montes. Mas você pode usar isso de base, inclusive para passar para o seu advogado, para que ele solicite o atendimento adequado, porque aqui em São Paulo está praticamente resolvido muita coisa através dessa ação civil pública. Você explica para a gente, doutora? Sim, essa ação civil pública, né, foi uma ação promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, então só vale para o São Paulo, para as pessoas terem acesso não só ao tratamento de saúde, mas também à questão da educação, que são 2 pilares aí importantes para quem tem autismo. Então, muitas pessoas, elas acabam executando essa ação, ou seja, dando validade para esta ação para ter acesso ao tratamento. Esta ação, ela foi confirmada com a Lei Berenice. Então, a gente tem aí um fortalecimento dessa questão, tanto do direito à saúde quanto do direito da educação. Então, a pessoa com autismo, ela tem direito à saúde, ela tem direito ao tratamento, ela tem direito ao diagnóstico. E isso tudo foi fortalecido com essa ação civil pública. Então, pessoas que são de outros estados, fora de São Paulo, elas podem entrar com esta ação civil pública através de associações ou através do próprio Ministério Público, né? Peçam para o Ministério Público de sua cidade realizar esse procedimento, né? Nós temos, como a doutora Carla falou, a gente já tem isso facilmente localizado na internet. Isso pode ajudar muitas famílias. E é importante, já aproveitando esse gancho da ação civil pública, uma forma da gente trabalhar, né? Não só na união, mas na parceria, na colaboração, é através das mudanças na legislação. Então, é importante que isso seja não só levado para as câmaras municipais, mas também para as câmaras estaduais, para que a gente consiga, de alguma forma, mudar algo que não está de acordo. Então, se o diagnóstico não está acontecendo no SUS, a gente precisa mudar. E mudar como? Através de leis, de decretos. Então, converse com o vereador, converse com o deputado, vamos trabalhar também nessa questão do advocacy, porque é muito importante. Não é só advogado que faz advocacy, é a sociedade, é todo mundo. Então, essa busca pelo direito é importante para que todos tenham, primeiro, a informação do que pode ser pleiteado, e segundo, da busca, da efetividade, da solução, do caminho. Então, eu acho que é essa busca que é importante nós termos. Exato. Acho que é bem bacana a gente citar, a semana passada saiu aquela lei nova do estado do Pará, é uma lei maravilhosa, baixem essa lei, levem para os seus estados, para as suas prefeituras e falam, ó, faz um copia e cola disso porque está maravilhoso, né? Ali eles pensaram em 500 possibilidades diferentes, é muito bacana. Agora sim, a gente tem 1 minuto. De fato, para quem está em São Paulo, eu não tenho atendimento adequado para meu filho, essa ação civil pública pode mudar a minha vida como? O que eu tenho que fazer? Pode. Eu pego aquilo e procuro quem? O que eu faço?
essa pessoa ela pode procurar a Defensoria Pública ou pode procurar um advogado de sua confiança e entrar com uma execução dessa ação civil pública requerendo todo o tratamento de saúde, desde que indicado pelo médico, como a gente já conversou. E não só isso, a questão da educação também, que não vai dar tempo da gente falar, mas que é importantíssima. Então, é possível sim, através de uma ação comum, né, uma ação civil, que nós falamos, não precisa ser uma ação civil pública, já visto que já temos ação civil pública, pedir essa execução. Exato, acho que é legal a gente entender que a grande diferença da tal da ação civil pública, que a gente só precisa pedir execução, é que já foi resolvido que tem direito. Entendem? É esse o ponto. Eu não preciso mais pedir que o juiz reconheça que meu filho tem direito a tal coisa. Já foi reconhecido o direito que tem. Eu só preciso mostrar que o direito que meu filho tem não está sendo cumprido. E aí a gente só pede, né, para que seja cumprido uma decisão que já foi feita anteriormente. Certo? É Exatamente. muito legal a gente entender essa lógica, né? Eu não preciso convencer o juiz que meu filho tem direito ao atendimento adequado. Ele já está convencido. Eu só preciso provar que aquele atendimento adequado que já foi garantido para ele não está sendo cumprido. E isso é muito legal. Vale para todo o estado de São Paulo. Procure a Defensoria Pública, procure o advogado de confiança, porque isso pode mudar a sua vida e a vida dos seus filhos. E quem está fora de São Paulo, pega essa ação civil pública, leva para os advogados da sua cidade, porque ela pode servir de base, né? Eles podem usar aquilo como estrutura para fazer o pedido no seu estado